Bom, eu sou a Simone e eu tô aqui com o meu filhão. Spider-Man. O meu filhão. E o que nós vamos desenhar hoje? O Spider-Man. Nós vamos desenhar o Homem-Aranha de Lego. Então vamos lá. A gente vai começar fazendo a parte do tronco dele. Então onde fica a barriga e o tórax. A gente vai fazer um formato de trapézio. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. A gente vai fazer duas linhas, um pouquinho. Ah, você já fez em cima, tudo bem. Duas linhas diagonais, uma tombada um pouquinho para a direita e a outra tombada um pouquinho para a esquerda. E aí agora a gente junta as duas, em cima e embaixo. Esse desenho de Lego é legal porque ele tem bastante forma geométrica, então é fácil para a gente fazer. Embaixo desse trapézio que a gente fez aqui, que é esse formato que a gente desenhou um trapézio, a gente vai fazer um retângulo, só que ele vai ser um pouquinho menor do que o trapézio. Ó, a gente faz um tracinho para baixo dos dois lados e depois junta os dois. E agora, um outro formato geométrico, a gente vai fazer outro retângulo para fazer as perninhas. Vou fazer um aqui na esquerda e um na direita. Então, eu vou mais ou menos do tamanho que eu quero que ele seja. Vou fazer duas linhas verticais bem compridonas e aí eu junto as duas aqui embaixo. E do outro lado a mesma coisa para fazer a outra perna. Então, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu faço duas linhas verticais e junto as duas. E aí agora a gente vai fazer uns tracinhos aqui. Então a gente vai mais ou menos no meio dessa perna e sobe um pouquinho e faz uma linha horizontal. E do outro lado, mais ou menos na mesma altura. E aí faz aqui no meio também, para fazer o quadril, para juntar, né, uma com a outra. E aqui embaixo a gente faz duas, para fazer o limite do que seria o pé. Ótimo, muito bem. Agora a gente vai fazer os bracinhos. O bracinho, para ficar mais fácil, aqui vai ser um lugar que a gente vai ter uma curvinha. Então, mais ou menos onde acabou aqui, como se fosse a barriguinha, a gente vai fazer uma linha um pouquinho horizontal, bem pouquinho diagonal. Isso. E aí agora a gente vai fazer, que é a ponta dessa aqui, dessa linha que a gente fez, encostar quase aqui em cima na parte do tórax, para fazer o ombro, ó. Isso. E do outro lado a mesma coisa, ó, uma linha um pouquinho diagonal, quase horizontal, e aí aqui a gente sobe até encontrar mais ou menos no tronco. Ah, ótimo, para ficar igual, né? Agora aqui a gente vai fazer outro retângulo bem pequenininho, então a gente faz de um lado do tórax um tracinho para cima, e um outro tracinho para cima do outro lado. E aí agora a gente pode juntar, mas a gente vai passar um pouquinho dos dois, ó. Passar um pouquinho? Isso, pode passar um pouquinho, isso. Agora a gente vai preparar para fazer a cabeça aqui. A cabeça, ela é um formato quase de um quadrado, só que ela tem os cantos que são um pouquinho arredondados. Então, um jeito fácil para a gente fazer é assim, onde a gente fez esse tracinho aqui embaixo, eu vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho aqui para cima, talvez um pouquinho menor, e do outro lado também eu faço a mesma coisa. Agora, a gente junta os dois, ó, só que aí a gente faz um redondinho, uma linha um pouquinho curva. Muito bem. E aqui em cima, para fazer a parte de cima da cabeça, aí a gente vai curvar ela um pouquinho mais. Então, a gente vem aqui, curva um pouquinho, até encontrar com o outro lado. Isso. E aqui, dois tracinhos verticais pequenininhos para cima. Fazer a cabecinha e junta eles curvando um pouquinho também.
E aqui a gente já vai completar a mãozinha. Então, primeiro a gente vai fazer outro retângulo pequenininho. E depois aqui a gente vai fazer um semicírculo para fazer a mãozinha, ó. A gente faz um semicírculo e para, não precisa fechar. Isso. Agora, dois tracinhos pequenininhos, um em cada ponta. E aí, agora faz outro semicírculo para juntar esses dois que a gente fez. Isso. Do outro lado, a mesma coisa. Então, tracinho para baixo, pequenininho. E depois, semicírculo. Mais ou menos do mesmo tamanho. Não tem problema se ficar igualzinho. Isso. Tracinho pequenininho na pontinha. E agora outro semicírculo aqui dentro. Agora a gente vai fazer aqui os detalhes do Homem-Aranha. Então vamos começar fazendo os olhos, que é bem legal. A gente vai fazer assim, no rosto, aqui dentro da cabeça, no rosto, a gente vai fazer duas linhas diagonais. Uma que vai para cima e para a direita, e a outra que vai para cima e para a esquerda, sem encostar nas duas. Isso. Aí agora a gente vai fazer um semicírculo, ou quase um semioval, que vai sair dessa pontinha até dar a volta e encontrar com o outro lado. Então, a gente vai fazer assim, ó, desce e encontra do outro lado. Muito bom. E do outro lado a mesma coisa. Semicírculo, que vai de um lado pro outro. Legal o olho, né? Ótimo. E aqui a gente vai desenhar uma teia. Então vamos Quem começar. não sabe fazer a teia pode entrar no nosso canal e por like e se inscrever no canal. A gente já desenhou uma teia antes, né? Legal. É mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a gente não vai aparecer ela toda, porque o olho vai estar na frente, tá? Então a gente vai fazer assim, para ficar mais fácil, a gente vai marcar duas diagonais bem pequenininhas no meio dos olhos. E aí agora no meio das duas a gente vai fazer um traço para cima. Aí agora, em diagonal aqui, entre essa que a gente desenhou e o olho, a gente vai fazer uma outra para cima. Só que agora para diagonal. E pro outro lado a mesma coisa. E aí aqui no meio delas a gente vai fazer aquelas linhas um pouquinho curvas, fazendo a teia de aranha. Ó, ela faz uma curvinha pequenininha, bem pequenininha. Depois ela faz uma outra até encontrar outra ponta. Depois outra até encontrar outra ponta, até chegar no olho. Muito bom. Agora aqui para baixo a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas não vai ter essa no meio aqui. A gente já vai fazer duas de diagonais, que vão mais ou menos uma pro lado do olho e a outra pro outro lado. Aqui pode juntar as duas. Vamos fazer mais uma diagonal aqui nesse pontinha. E uma outra pro outro lado. E mais dois tracinhos agora aqui, ó. Um pro lado direito, pro lado, e um outro pouquinho mais pra cima. E depois um pro lado esquerdo. E um outro aqui um pouquinho mais pra cima. Eu não consigo fazer porque... Ah, encostou seu olho, tudo bem. E aí agora aqui, então, a gente vai juntar igual a gente juntou esse daqui. Só que esse a gente juntou fazendo tipo um sorrisinho. Esse aqui, ele vai estar de ponta cabeça, então a gente vai fazer parecendo mais um morrinho, assim, ó. Aqui no meio, ó, nas duas diagonais. Isso. Aí uma outra pequenininha até encontrar no olho. Pro outro lado também. Tudo bem. Uma outra aqui embaixo agora, ó. Parecidas com essa que a gente fez. E aí agora pro outro lado. Outro montinho também. E agora vai pra cima. Se eu tenho mais um, pode fazer mais um. Isso. E pro outro lado também. Morrinho. E mais uma pontinha. Legal, né? Uma teia de aranha no rosto dele. E aí agora a gente Ele vai... tá gritando. Aqui é o dente e aqui é a língua. É, o meu parece estar bravo assim com a teia pra mim.
Aí agora a gente vai fazer esses detalhes que a gente fez aqui embaixo, mas aí aqui no meio a gente vai fazer um formato oval, um pouco para cima, mais ou menos no centro para cima, isso. Se quiser até já pintar de preto, que aqui vai ser a aranha que ele tem no peito. Aí agora a gente vai fazer 4 patinhas para frente e 4 para trás. Então, daqui da ponta desse oval para cima, a gente faz um tracinho diagonal e sobe. Depois outro para baixo, uma diagonal um pouquinho maior e sobe. Opa, fiz assim. Isso, pode ser também do outro lado. Então, pequena diagonal para o lado direito para cima. Depois sobe um tracinho pequenininho. Outra diagonal para a direita e para cima. Sobe mais um. E agora os outros dois vão ser para baixo. Então, igual a gente fez aqui, só que agora para baixo. Eu vou começar pela maior, que acho que é mais fácil. Agora a diagonal vai um pouquinho para baixo e para a esquerda. E depois desce. E o outro também. Para diagonal agora para o outro lado e desce. E um outro para baixo. Diagonal e para baixo. Muito bem. Daqui tá parecendo uma lagartixa. Que lagartixa. Tá parecendo uma aranha. Se você quiser até deixar um pouquinho mais pontudinha aqui, acho que fica legal também. Acho que ela deixa um pouquinho mais pontudo, né, do que o oval. Vamos fazer isso. Isso. Aí agora a gente vai fazer um detalhe que ele tem aqui do lado. Então aqui a gente vai fazer um formato de um triângulo, usando essa lateral aqui. Mas pode curvar um pouquinho, ó. Uma diagonal um pouquinho, curva para baixo. E depois reta até encontrar a barriguinha. E do outro lado a mesma coisa, mais ou menos na mesma altura, a gente faz outra diagonal um pouquinho curva para baixo e depois uma linha horizontal até encontrar. E aqui no meio também vai ter quase que um formato assim de aranha, mas não vai ser inteiro. A gente vai fazer só um semi-oval ou semicírculo. E do outro lado também. E aqui, 3 tracinhos curvos na pontinha. Três para cada lado, 3 desse lado. Aqui uma curvinha para fazer a barriguinha. Só uma curvinha aqui para baixo, de cada lado. E aqui a gente vai decorar também com a teia, igual a que a gente fez aqui. Mas aqui acho que pode ser um pouquinho mais quadriculado. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer algumas linhas. Primeiro, verticais. Acho que cabem umas 5. Fazer uma aqui. Se quiser curvar um pouquinho, até pode, ó. Uma desse lado. Uma desse. E aí, as outras agora não vão aparecer toda a parte dela, né? Então, vai aparecer só a parte que passa embaixo aqui desse lado. E do outro lado também. Aqui cabe mais um tracinho. Em cima não. Isso. Aí cabe só mais um agora aqui embaixo, sem fazer em cima, porque em cima ele é um pouquinho mais estreito, né? Então, não cabe tudo. Cabe sim! E agora, a gente vai juntar esse daqui igual a gente juntou essas daqui, ó. Fazendo esse morrinho aqui pra baixo. Então, eu vou começar aqui da parte onde não tem a aranha, que fica mais fácil, ó. A gente curva um pouquinho e vai juntando pra fazer a teia. Haha, prontinho! Conseguimos desenhar o Homem-Aranha de Lego. A gente fez até essa decoração aqui com a teia de aranha, né? Mas falta uma coisa agora, né? O que nós vamos fazer agora? Colorir! Vamos lá? 1, 2, 3 e... Prontinho! Acabamos o nosso Homem-Aranha de Lego. E aí, você se divertiu? Bastante! Eu também me diverti e praticamos, né? Porque quanto mais pratica, melhor fica! É isso aí, até a próxima! Tchau!